Tantas vezes tentamos ouvir a voz de Deus, tentamos ver os seus sinais, tentamos entender como que acontece isso na nossa vida, mas a questão é que, infelizmente, muitas vezes nós procuramos em locais distantes, procuramos em locais onde nós não vamos ter as respostas. E aí nós esquecemos aquela famosa frase de Santo Agostinho, que nós procuramos essas respostas, procuramos fora de nós, aquilo que está dentro. Isto é o que nós vamos ouvir hoje. Como é belo o lugar onde Deus habita, que é a sua história, a nossa história. Isso é o que vamos falar no nosso programa Feliz do Jeito Certo. Sou o padre Elias Silva, da Diocese de Uruaçu, em Goiás, e estou aqui na TV Evangelizar, no programa Feliz do Jeito Certo. E mais uma vez, com a graça de Deus, entrando na sua casa. Obrigado por essa oportunidade. E uma pergunta, você já faz parte, já ajuda a obra Evangelizar, a TV Evangelizar? Se sim, muito obrigado, porque é graças à sua ajuda que nós aqui, no programa Feliz do Jeito Certo e todos os outros programas da nossa rede, chega até você. Mas se você não é associado, um pedido, torne-se um associado hoje mesmo. É muito simples, muito fácil. Como você vai fazer? Você vai ligar 041 3221 6060, tecle 1 e se torne um associado. E se você quiser, inclusive, pedir oração, para que a sua oração seja rezada em toda a nossa grade, nossa programação, ligue 041 3221 6060 e tecle 2. Então, esse é o nosso convite. Torne-se um associado, venha ajudar essa obra de evangelização, que graças à sua ajuda, nós podemos continuar evangelizando. Nós encontramos nas páginas do Evangelho belíssimos encontros. Sim, encontros de Jesus que, encontrando algumas pessoas, muda a vida daquela pessoa. Encontramos Jesus que caminhava pelas ruas e o cego Bartimeu ouviu a sua voz e gritou: "Tende piedade de mim." Jesus vai até ele, cura, faz um milagre na sua vida. Encontramos aquela pecadora caída, aonde todos queriam apedrejá-la, Jesus consegue oferecer para ela aquilo que ninguém ofereceu. Encontramos também no Evangelho Jesus que visita Marta e Maria, amigos próximos, que com a amizade Jesus evangeliza através da história de cada uma daquelas mulheres. Encontramos também Jesus que consegue ver aquele homem que estava na árvore, Zaqueu, que olhava para ele curioso. Jesus entra na sua história, vai até na casa dele. E é o bonito perceber que de todas essas histórias, que Jesus entra na história da pessoa. Jesus valoriza a história que a pessoa vive. Jesus, ele faz a pessoa, inclusive, perceber e olhar para a sua própria história e perceber que é ali aonde o milagre vai acontecer. É ali que o encontro muda, que o encontro transforma. Por isso que nós temos que sempre valorizar a nossa história pessoal, porque aí, da mesma forma que Jesus entra na história dessas pessoas, Jesus também entra na minha vida, na minha história e na sua história. Padre, eu percebo que as histórias de vida das outras pessoas me parecem muito mais interessantes. Eu vejo uma mãe com seu filho, até a própria história dos religiosos, de uma irmã. Mas será que a minha história de vida também pode ser de uma pessoa vocacionada? É comum nós ouvirmos isso, né? Que nós acabamos de ver. Alguns gostam da sua história, outros falam, não, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas e você? Como que é a sua atitude diante da sua história? Como que é a sua atitude de fé, com os óculos de fé diante da sua história? Será que nós temos consciência? Será que você tem a consciência
que a sua história é um lugar de Deus? É um lugar sagrado? Você pode falar, padre, alguns momentos, algumas situações da minha história é sim sinal de Deus. Agora outras, padre, não. Isso aí não é sinal de Deus. Mas meu caro irmão, minha cara irmã, eu falo, toda a nossa história, toda, ela tem uma mão misteriosa de Deus, a mão da providência, mas uma providência não dura, uma providência que ensina, uma providência que cuida, uma providência que ama. Falar da nossa história como um lugar onde Deus habita, um lugar do mistério. Eu gosto muito dessa expressão. A minha história é um lugar onde habita o mistério. Você já pensou nisso? A sua história é a sua história, do jeito que ela é. Até com essas coisas bonitas e as coisas não tão bonitas. Ela é, sim, lugar do mistério, lugar de Deus. Porque é através dela, através daquele sim bonito e misericordioso que Deus disse a você na hora da sua concepção, do chamado à vida, a partir daquele momento, Deus constrói com você uma história de salvação. É comum nós ouvirmos falar de história da salvação de toda a humanidade, né? Nós ouvimos a história que Deus constrói com a humanidade, a história de salvação que Deus constrói. Mas eu quero falar para você que Deus constrói nas voltas e retas da vida a sua história pessoal de salvação. E aí você pode falar, padre, mas o que tem a ver tudo isso com a vocação? O que tem a ver tudo isso com o chamado que eu tenho de Deus, que eu tenho para ser santo, que eu tenho para ser esposo, que eu tenho para ser sacerdote? Tem tudo a ver, porque é na sua história que Deus te chama. Quando nós encontramos Jesus que visita a casa daquelas pessoas, visita o coração, Ele vai até onde a pessoa está e retira dali, dá um novo sentido e um novo significado para ela. Podemos falar com um coração repleto de alegria, né? Que nós nascemos para ser felizes do jeito certo. Por quê? Porque Deus está construindo, está conduzindo, fazendo com que essa felicidade chegue, fazendo com que a nossa missão e vocação se torne plena aqui, graças a Ele, unicamente. Então, o programa Feliz do Jeito Certo de hoje, quero convidar a você. A nossa história pessoal é, sim, um lugar de Deus. É um lugar onde habita Deus. Não esqueça disso. A nossa história, a sua história, é um lugar onde Deus faz toda a diferença. Porque lá Ele habita. Lembre disso. Estamos de volta com o programa Feliz do Jeito Certo. Eu quero convidar você, participe conosco do nosso programa. O programa Feliz do Jeito Certo, ele é pensado, rezado e feito para você. Então participe. Como você faz para participar? É muito simples, muito simples. Você vai me mandar um e-mail para felizdojeitocerto@evangelizarepreciso.com.br. É isso, simples assim, vou repetir. felizdojeitocerto@evangelizarepreciso.com.br. Mande o seu e-mail, eu mesmo vou ler os e-mails e quem sabe, né, nos próximos programas, partilhar aqui a sua história. Partilhar, inclusive, a beleza da sua história pessoal. Né? Você que testemunha que Deus te chama, que Deus sempre te chamou através da sua história, participe conosco, eu vou aguardar e espero o seu e-mail. Vamos ouvir agora um testemunho. Lembrando aquilo que Bento XVI disse, né? O testemunho suscita vocações. Acompanhe comigo esse depoimento. Todas as vezes que eu olho, né, para a ação de Deus, eu percebo que realmente eu sou um lugar onde o sagrado habita.
eu tenho comigo a questão da Bíblia, que me ajuda muito a entender a minha vivência vocacional. Eu olho, por exemplo, para as vocações dos profetas. É Deus que chama, é Deus que conhece. E antes mesmo que a pessoa fosse tecida no seio da mãe, Deus já conhecia e já amava. E eu olho para a minha vida também e sinto este Deus que me chamou um dia e este Deus que me deu um nome. Só que todas as vezes que eu olho para mim, eu percebo que Deus, Ele não desvendou todo o mistério do nome, porque Ele espera que em cada dia, que em cada despertar, eu vá desvendando o mistério que Ele colocou em mim. Então, quando eu olho para a minha vocação sacerdotal, me percebo como solo sagrado onde Deus habita, e ao mesmo tempo que eu preciso ver o outro como um solo sagrado. E daí eu lembro quando Moisés, estando num dia comum na vida dele, ele, ao aproximar daquela sarça que se ardia, Deus fala para ele: não se aproxime assim, venha de um jeito diferente, tire as sandálias. Então, em cada amanhecer, em cada sacramento que eu realizo, em cada visita a um hospital que eu faço, eu percebo que eu tenho que ir do jeito certo, eu percebo que eu tenho que ir do jeito que Deus quer, né? Então, ao olhar para a minha vida religiosa e sacerdotal, eu vejo que eu sou um lugar da revelação de Deus e eu preciso cada dia mais exercer isso com a alegria que Deus me chamou um dia. Então, quando a gente fala em vocação, eu percebo que a minha vocação de amar e servir é dentro do ministério sacerdotal. Eu não conseguiria me ver inteiro fazendo uma outra coisa, mas eu me percebo inteiro agindo como sacerdote, porque sinto que é chamado de Deus e é um chamado pleno. Então, da mesma forma que eu olho para os profetas e para os líderes como Moisés, do qual eu citei, percebendo que eles abraçaram e foram felizes na vocação deles, hoje eu olho para a minha vocação, para o dia que Deus me chamou e percebo que ao me chamar Ele é fiel e eu devo ser fiel a Ele, e na minha perseverança e fidelidade eu sou feliz e me sinto feliz do jeito certo. E é assim, é através da nossa história pessoal que nós vamos descobrindo e vamos discernindo o chamado de Deus. Aquela frase que eu citei no início do nosso programa, de Santo Agostinho, que nós procuramos tantas vezes aquilo que nós procuramos fora, aquilo que na verdade está dentro. E aí, esse está dentro, na nossa história, é encontrando a voz de Deus, respondendo à voz de Deus. Inclusive, sobre isso, sobre a graça de Deus na nossa história, na sua história, eu convido você a rezar comigo, meditar essa canção. É uma belíssima canção, belíssima letra do Ministério Adoração e Vida, O Amado. Escute comigo e reze essa canção. Amor, sou do amado meu.
Deus tem essa capacidade de fazer aquilo que nem nós não acreditamos. Vamos lembrar de Pedro? Vamos lembrar que quando Jesus viu aquele pescador na praia, pobre pescador, Jesus olhou para ele e viu Pedro, primeiro Papa que iria se tornar. É isso aí. Deus entra na nossa história e faz na nossa história o que Ele quer. E o que Ele pede de nós? A única coisa que Ele pede de você é abertura de coração. É generosidade na resposta. É amor e doação. É só isso. Vamos agora louvar a Deus. Vamos elevar a nossa oração de agradecimento pela nossa história. Você tem o costume de agradecer pela sua história? Você tem o costume o hábito de, na sua oração diária, agradecer porque Deus está te conduzindo? Deus te conduziu, te conduz e sempre te conduzirá. Vamos elevar a nossa oração de agradecimento e pedir que Deus continue abençoando e nos guiando. Deus Pai de bondade, Deus Pai de misericórdia, nós te louvamos pela nossa história pessoal. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos conduzido. Te louvo, ó Pai, porque na sua providência o Senhor me guia por caminhos que tantas vezes eu não compreendo, mas Tu sabes. Te peço, Senhor, por todas as famílias, por todos os sacerdotes, consagrados, religiosos, seminaristas, todos, Senhor, que sejam capazes de perceber a sua mão, o seu amor, de cuidado na sua história. E desça sobre você, por intercessão de Maria, que é mãe e rainha de todas as vocações, desça sobre você, sobre a sua história, sobre o olhar que você tem sobre a sua história, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado você que esteve comigo no Feliz do Jeito Certo. Não esqueça disso. Nós nascemos para ser feliz do jeito certo. Grande abraço.